Vamos falar agora do tanque de combustível. O tanque de combustível também é um equipamento muito conhecido e ele é um equipamento que passou por uma evolução muito grande, porque é um equipamento que fica enterrado no solo e durante muito tempo os tanques antigos ficavam enterrados e eles tinham uma corrosão natural em função da terra, da água e do combustível, e eles acabavam vazando. Tivemos uma mudança na legislação em que obrigou que o fabricante colocasse uma segunda camada de proteção no tanque. Por isso que os tanques hoje se chamam tanque jaquetado, porque ele tem uma camada de aço carbono, que é um tanque primário, e ele tem uma jaqueta de fibra de vidro, que é um tanque secundário. Por isso o nome é tanque jaquetado. Entre as duas camadas existe um espaço, e esse espaço, que se chama espaço intersticial, ele pode conter um sensor de vazamento ali dentro. Então, se esse tanque estiver vazando e o combustível estiver entrando aqui nessa segunda camada, nesse espaço aqui que vai ter um sensor, a gente pode ter um alarme ali que vai fazer com que a manutenção seja solicitada porque o tanque está vazando. Então, a gente tem hoje tanques muito mais seguros porque são tanques jaquetados. Os tanques, eles podem ter de 10 a 60 metros cúbicos de volume, eles podem chegar a 60 mil litros. E eles têm a possibilidade também de serem divididos em compartimentos de acordo com a necessidade de cada posto. Então você pode ter um tanque que vai fazer um tanque bipartido, por exemplo, de 30 mil litros, em que você tem 15 mil litros de gasolina e 15 mil litros de etanol. Ou você pode ter um tanque tripartido de 30 mil litros, que pode ser 10 mil litros de etanol, 10 mil litros de gasolina e 10 mil litros de óleo diesel, por exemplo. Então, é importante que você entenda que o tanque de combustível ele vai ficar enterrado. Saindo do tanque de combustível, nós temos as linhas de abastecimento que vão chegar até a bomba de combustível. A gente tem algumas partes aqui que eu trago para vocês. Então, a gente tem o vacômetro, que ele vai medir a pressão das paredes do tanque. A boca de inspeção, que é onde a gente consegue fazer a manutenção do tanque. A alça de içamento, né, que é o componente localizado para fazer o transporte e o posicionamento dele. O tubo de monitoramento, que é onde a gente consegue colocar a instalação do sensor de derrames, que é aquilo que eu falei, né? Entre as duas camadas a gente vai fazer uma instalação de um sensor de derrame. O ponto de descarga, que é o acesso do caminhão-tanque, e aqui o tubo de sucção, né? Que é onde vai fazer, que é por onde vai subir o combustível até a linha de transmissão. Outro equipamento que eu trago aqui para vocês é a câmara de calçada para a boca de visita do tanque. Eles são dispositivos que permitem a total retenção de eventuais vazamentos, evitando que o produto chegue ao solo. Então, a câmara de calçada é instalada sobre a boca de visita do tanque, ao nível da pista ou da ilha de abastecimento, sobre os equipamentos subterrâneos, que é a câmara de contenção, a caixa separadora, etc. Ela permite o acesso aos equipamentos subterrâneos para futuras operações e manutenções. E também permite a passagem de pedestres e veículos e automóveis sobre as tampas. Ela evita a contaminação do lençol freático, evitando assim ela evita a contaminação do lençol freático. Ela permite a passagem dos pedestres e automóveis sobre as tampas. Apresento para vocês também a câmara de contenção, que são aquelas caixas impermeáveis instaladas na boca de descarga do tanque, que evitam eventual vazamento que possa ocorrer durante a descarga do produto. É instalado ao nível da pista de abastecimento e conectado ao ponto de descarga do combustível do tanque. Sua função é evitar os vazamentos durante a descarga do produto e conter temporariamente possíveis derrames provenientes da operação da descarga de combustível. Também permite acesso ao ponto de descarga do combustível de forma rápida.
Então, como o nome já está falando, aqui é uma contenção, né? É onde a gente tem uma proteção num eventual vazamento que possa ocorrer durante o abastecimento. Outro equipamento que eu trago para vocês aqui é a tampa de descarga selada, que é um dispositivo que fica no bocal de enchimento do tanque e evita o retorno do combustível em caso de ser excedida a capacidade do tanque, bem como pela instalação de uma válvula contra transbordamentos na linha interna do tanque. Ela evita qualquer derrame de produto durante a descarga dos caminhões-tanque para os tanques do posto. E ela é instalada na parte superior do tubo de enchimento do tanque, dentro da câmara de contenção da descarga de combustível. Então essa é a tampa de descarga selada. Agora eu apresento para vocês o terminal de respiro, que é uma válvula que fica lá no final da linha de respiro e tem como objetivo evitar a saída contínua de gases que serão condensados e retornam ao tanque. Ela proporciona economia, reduzindo a perda de combustível pela evaporação. Ela é instalada na extremidade da tubulação do tanque de respiro. Ela é instalada na extremidade, é instalado na extremidade externa da tubulação de respiro. Ela impede a infiltração de água, insetos e outros detritos do interior do tanque subterrâneo de combustível pela linha de respiro. Conforme a gente já falou, o que une o tanque à bomba são canos que interligam as bombas e os tanques, desde o recebimento do produto do caminhão-tanque até o abastecimento. Então essas linhas de transmissão são feitas de material flexível, resistente à corrosão e inertes, ou seja, não reagem com os combustíveis. Elas ficam instaladas abaixo do nível da pista, enterrado diretamente no solo através do colchão da areia. Vamos falar agora da unidade de filtragem de diesel, que é um filtro que vocês conhecem. O filtro prensa é um dispositivo eletromecânico que conta com um sistema de bombeamento próprio, muitas vezes equipados com reservatório, que pode ser horizontal ou vertical. Sua função é realizar a filtragem do diesel. Então nós temos aqui no Brasil um diesel que contém biodiesel. Atualmente existe um percentual, esse percentual está aumentando, e então o nosso diesel ele tem que ser filtrado para garantir a qualidade do combustível que chega no tanque do caminhão, da caminhonete, dos clientes. E para isso a gente precisa usar esses filtros. Então nós temos dois tipos de filtragem. Nós temos o diesel, que é o filtro prensa, que é esse que a gente está vendo aí, e nós temos o outro que é o filtro foguetinho ou filtro linha, em que faz um outro tipo de filtragem. Especificamente esse que a gente está vendo, que chama filtro prensa, a gente vê que ele tem um motor próprio. Então ele é acionado, esse motor vai acionar a linha de transmissão e vai puxar o combustível do tanque, e ele vai ficar aqui dentro desse reservatório aqui. Quanto maior o reservatório, mais diesel filtrado vai estar disponível para o cliente. Então, num posto de rodovia, em que você tem um grande fluxo de caminhão, você encontra filtros muito grandes. Já em postos urbanos, em que você tem no máximo o diesel para fazer um abastecimento de uma SUV ou de uma caminhonete, você encontra filtros com reservatórios bem menores, ou o filtro linha, que é o foguetinho, que ele não tem um motor próprio e ele tem um reservatório bem limitado. Como que funciona a filtragem do óleo diesel? Então a gente tem aqui uma série de papelões filtrantes. Esse líquido ele vai passar em cada um desses papelões filtrantes e ele vai chegar lá no final com um diesel de mais qualidade. Então é importante que a gente faça a manutenção desses equipamentos, né? Que a gente entenda que esses equipamentos muitas vezes eles apresentam vazamentos e esses vazamentos podem causar contaminação. No material que a gente tem trabalhado, você tem detalhadamente quais são os principais cuidados com o filtro de óleo diesel. Mas é importante você saber que a gente tem que fazer a troca desses elementos filtrantes a cada 50 mil litros para manter o desempenho eficaz do filtro prensa.
Na prática, muitas vezes, de acordo com a qualidade do biodiesel, você tem que fazer uma redução desse tempo. Muitas vezes, existem operações que eles fazem a troca a cada 10 mil litros, 20 mil litros, porque o diesel vem com muita baixa qualidade. Mas é importante que você saiba que a indicação do fornecedor é a cada 50 mil litros a troca do papelão filtrante. E aí a gente tem possibilidade, então, de ter entupimentos, de ter contaminação, de ter baixa eficiência de filtragem, perda de pressão, baixo fluxo e até a redução do desempenho do motor. Então fique muito atento no material que você tem disponível, que é a sua apostila, que ali a gente detalha mais quais são os fatores que tem que ficar atento com relação ao diesel. Aqui eu gostaria de destacar exatamente isso, né? A gente vê, encontra muito no dia a dia filtros antigos e que eles já estão apresentando vazamento e que eles têm que ser contidos, porque isso pode dar um dano ambiental muito grande e até gerar multas. Então a gente tem que cuidar dessas conexões, né, e evitar que tenha qualquer tipo de vazamento com relação ao filtro. Aqui eu trago algumas imagens para vocês. Vamos falar agora sobre o SASC, que são os equipamentos de proteção contra derramamentos. Os SAMPs ou reservatórios de contenção são equipamentos cuja principal função é conter eventuais vazamentos que venham ocorrer na tubulação conectada ao tanque, filtro ou bomba. Então, no tanque, nós temos o SAMP de tanque, que é esse aqui. É instalado junto à boca de visita dos tanques de abastecimento. No filtro, nós temos o SAMP de filtro, que é instalado sobre a unidade de filtragem. E o SAMP de bomba, que vai ser instalado na ilha de abastecimento abaixo da bomba de abastecimento. Todos esses equipamentos servem para fazer a contenção. Se tiver algum tipo de vazamento, esse vazamento não vai ir direto para o solo, ele vai ficar dentro desses reservatórios de contenção. Por isso a importância de fazer sempre a manutenção. Quando é feita a limpeza, por exemplo, a gente vai usar uma bomba de dreno para tirar a água que pode estar aqui dentro, porque aquela água, que pode ser água da chuva, também fica contaminada com combustível. O SAMP de bomba é a mesma coisa, a gente tem que usar a bomba de dreno para tirar a água que fica ali, porque aquela água também fica contaminada. Então é muito importante a gente entender a função desses equipamentos.